No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre o pós-humanismo, esse movimento que vem à esteira das mudanças na sociedade contemporânea e começa a questionar, então, o papel do humano, o papel do humano enquanto ser universalizante essencial na sociedade para dar lugar justamente a processos mais interacionais entre nós e artefatos, objetos e outros elementos que, digamos assim, modificam os nossos corpos e modificam muitas vezes o estatuto da nossa humanidade, como querem os preconizadores do transhumanismo. O que está por trás, então, desse raciocínio do pós-humanismo, boa parte é uma crítica a essa crise do humano enquanto elemento essencial, elemento central na representação do que seria a sociedade e, por outro lado, uma maior autonomia para que esse humano possa agir sobre si mesmo, sobre o seu sistema biológico, para potencializar suas capacidades físicas, cognitivas, mentais, ele mesmo, então, atuando enquanto detentor de um saber sobre si mesmo, conhecendo a si mesmo a partir do traqueamento, do monitoramento do seu corpo, dos seus instintos, dos seus movimentos internos, de todas as funções biológicas, muitas vezes prescindindo até de acompanhamentos médicos, mas necessitando, então, lidar com essa quantidade enorme de dados que é produzido sobre seu corpo e atuar a partir daí. E aí ficou muito claro como existe um movimento de transhumanismo que é acrítico, que não busca, enfim, entender esse processo com um olhar de dimensões éticas e que simplesmente pensa na transplantação de uma outra realidade de pós-humanidade. Mas, por outro lado, a gente tem um pós-humanismo mais crítico e que enxerga esse processo de uma outra maneira, e que é chamado de ciborguismo. Ciborguismo é um termo que já vem no final dos anos 80, no começo dos anos 90, para designar, então, esses corpos que têm alianças, eles têm elementos em comum entre a biologia e a técnica. E o ciborguismo ele vai ser importante justamente para a gente enxergar essa ideia de pós-humanismo de uma outra maneira. A gente poderia caracterizar a figura de um ciborgue a partir de diferentes modos de reconhecimento que tem a ver, primeiro, com uma função mais restauradora, então alguém que sofreu uma cirurgia e precisa restaurar alguma função, algum órgão, algum membro perdido, através de próteses, por exemplo. A partir disso, uma pessoa com prótese poderia ser considerada um ciborgue. A função normalizadora, que devolve a esses seres algum elemento que vai o colocar de novo na normalidade, na esteira da normalidade. É importante dizer que esses elementos muitas vezes eles se juntam, se sobrepõem e não é que existe uma função mais normalizadora para uns e uma função mais restauradora para outra. Na verdade, eles se recompõem, eles se reconfiguram. E também um outro modo seria a função reconfiguradora, que produz uma criatura muitas vezes que se assemelha a um ser humano, mas de alguma forma é diferente deles. E aí a gente poderia pensar em elementos que entram no nosso corpo e nos fazem ter, talvez, uma capacidade diferente dos outros seres humanos, justamente por aquilo que a gente inseriu nos nossos corpos. Ou seja, haveria talvez um melhoramento da nossa condição. E para falar de subjetividade ciborgue, a gente tem que então entender que
muito do que se falou vai na crítica daquele humanismo, daquela visão do humanismo que representa o sujeito, o homem branco, hétero. Na verdade, há quem advogue que a figura do ciborgue, ela permite por ser tão híbrida e por tratar com hibridizações, ele cria um não lugar identitário. Esse não lugar identitário, ele muitas vezes rompe então com a barreira daquela noção universalizante do humano. E escapa a esses modelos mais normativos pré-existentes. Além disso, a dona Haraway vai dizer que o ciborgue é um tipo de eu que é desmontado e remontado, no sentido de uma desconstrução desse sujeito soberano, onipotente, tão presente na modernidade. Então, trazendo um sujeito muito mais autoral, muito mais específico, muito mais autônomo e, digamos assim, diferente dos demais. Nesse processo, então, essa perspectiva ajuda a entender concepções mais pós-identitárias que permitem em si passar de uma singularidade normativa a diferentes formas de existência que então escapam às denominações humanistas clássicas. Nesse sentido, essas ideias de ciborgue, elas, ao incorporarem esse primado do outro, da alteridade, como uma dimensão estética e ética, elas se colocam contra essa visão mais clássica do humanismo e enxergam o pós-humanismo com uma perspectiva muito mais otimista e também uma perspectiva mais crítica. Essa literatura, ela vai dizer muitas vezes que os corpos, que os ciborgues, criam um espaço intensivo de trocas, de experiências, nos quais essas diferenças estabelecem conversações com potência, ou seja, a criação de outras possibilidades de existência, de outras realidades, acabando com essa dicotomia entre certo e errado, normal e anormal. É uma singularidade, então, que tem uma força inventiva, ela possibilita dar saltos além dos universos conhecidos de referência sobre o sujeito, sobre o humano, e escapam então essas tentativas de estratificação do sujeito. E aí a gente pode fazer um paralelo então com Foucault, que Foucault falava já, né, no biopoder, que são ênfases em produções de subjetividade, em gestão da vida, em gestão de corpos, não só a partir de técnicas de disciplina, mas, na verdade, o salto que Foucault dá é para mostrar como todo esse processo de gestão da vida, através de dados, através dos saberes científicos sobre o humano, tem como intuito já produzir um sujeito disciplinado. Não apenas de disciplinar esses sujeitos durante as suas vidas, mas contribuir para uma configuração de produção de um sujeito já disciplinado. Ou seja, um sujeito muitas vezes apartado da sua potência de vida e que já segue determinados padrões, determinadas práticas normatizadoras, normalizadoras de seu comportamento. Se a gente está nesse salto do pós-humanismo, de outras formas de existência, a gente entra então num embaralhamento de como enquadrar esse sujeito e como pensar na disciplinarização desse sujeito. Contudo, com o que a gente viu no outro vídeo sobre o biohacking e o transhumanismo, eles vão apontar, na verdade, para uma continuidade dessas questões de poder e de talvez disciplina. Só que talvez a partir de um olhar mais deslocado
do que mostra Foucault. Por quê? Porque é preciso pensar a questão do pós-humanismo de biohacking muitas vezes como um elemento em que as pessoas, elas mesmas, elas são as produtoras, são as cuidadoras de si e produtoras da sua subjetividade. Enquanto Foucault falava muito de instituições e saberes institucionalizados, a medicina, a psiquiatria, a biologia, a demografia, a estatística, capazes de fundamentar esses saberes e construírem a partir daí políticas públicas, políticas de direcionamento desses sujeitos, na época do biohacking, na época do pós-humanismo, a gente tem sujeitos que eles mesmos são responsáveis e se consideram os únicos, digamos assim, capazes de usar técnicas que permitem, por um lado, quem defende os transhumanistas defendem uma visão de que isso vai gerar uma autonomia, isso é reflexo de uma liberdade individual, mas se a gente for olhar para segundo o Foucault, a gente vai perceber como, na verdade, essas técnicas acabam se tornando tecnologias de dominação individual do próprio eu e que são exercidas pelo próprio sujeito. Então, a gente está num momento em que as pessoas, né, bem como Byung-Chul Han fala, as pessoas elas se impõem disciplinas. Eu não preciso mais de uma coisa externa, de uma instituição, de uma força superior, maior, para me impor. Eu mesmo acabo me impondo através dessas tecnologias, maneiras de me autogovernar, de me autossubmeter, de eu mesmo impor os limites e forçadamente esses limites cada vez mais estreitos, mais constritos do meu autodesempenho, da gestão da minha vida e com objetivos quais? Nos objetivos de regular nossa vida cada vez mais para dar conta das demandas de uma sociedade capitalista que exige produção e desempenho a todo momento, esquecendo então dos elementos humanos, corpóreos necessários à manutenção de uma vida e que, teoricamente, atrapalhariam esse desempenho no capitalismo. Então, aqui a gente já tem um salto nesse raciocínio. Por um lado, os ciborgues, eles permitem a gente questionar essa ideia de um humanismo universalizante, eles permitem pensar em outras maneiras, e aí tem todo um lado bonito de repensar a relação da alteridade, da diferença e seu poder na sociedade atual, mas isso, enquanto apropriado dentro do pensamento do Foucault, pode também ser considerado como uma crítica interessante para a gente repensar o que estamos fazendo dos nossos corpos e o que estamos fazendo com a nossa vida, já que agora temos tanta autonomia para reformulá-los. Então, essa é a reflexão que fica.